Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós e recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Se a vossa justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será condenado em juízo. Nosso Senhor, Ele nos chama à santidade. Sede santos, como o vosso Pai no céu é santo. Uma santidade autêntica, que não somente se traduz em obras exteriores, mas que conduz a uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira conversão interior. Nosso Senhor nos chama à santidade, mas uma santidade que ultrapasse em conhecimento e em obras aquela justiça dos escribas e dos fariseus. Nosso Senhor nos chama a uma observação dos mandamentos muito mais completa, muito mais perfeita, realmente digna do nome de cristão. Não por um mero temor dos castigos divinos, mas pelo motivo do amor de Deus, como uma resposta a este amor que Deus tanto nos amou, nos dando o seu Filho. Nosso Senhor nos pede que sejamos superiores na prática da lei, na prática da santidade, na busca pela santidade, superior àquela busca dos escribas e dos fariseus. Os escribas eram os doutores da lei e estavam encarregados de estudá-la e de explicá-la ao povo. Os fariseus, eles formavam uma seita à parte, uma seita que pregava a verdade, mas que pregava a verdade com um certo orgulho. Eles queriam ser vistos como santos, como exemplos, queriam ser vistos como puros diante do povo. E para isso, para causar esta impressão, eles usavam uma rígida observação da lei que eles impunham às pessoas. Todos esses doutores e ditos santos personagens, eles desnaturalizavam a lei de Deus, alteravam e a corrompiam com as suas falsas interpretações e com as suas condutas cheias de hipocrisia. Muitas vezes colocavam uma carga gigantesca nos ombros alheios e eles mesmos não carregavam esta carga que eles criavam. Essa justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça inteiramente e primeiramente exterior, composta de atos exteriores simplesmente. Não tinham nenhuma preocupação com a vida interior, com a sua santidade pessoal. Assim, segundo muitos deles, uma vontade má, uma má intenção não seria pecado, desde que ela não se traduzisse em obras exteriores. Nosso Senhor vai condenar no Evangelho esta doutrina dos fariseus. A justiça dos fariseus era uma justiça inteiramente minuciosa nos atos aparentes, nos atos exteriores, considerando as coisas mais insignificantes, as observâncias mais fúteis e mais ridículas, como, por exemplo, o modo judeu de lavar as mãos. E acabavam negligenciando aquilo que havia de mais essencial, que era a comunhão com Deus, que era uma verdadeira, uma real justificação interior, uma real conversão para Deus de todo o coração. Eles interpretavam as leis de Deus segundo as suas fantasias, os seus interesses e as suas paixões. Por isso eles eram tão fustigados por nosso Senhor no Evangelho. A sua justiça, além disso, era hipócrita e orgulhosa, porque eles agiam
primeiramente com vaidade e com ostentação, para aqueles que queriam sempre se passar diante dos homens como santos e virtuosos, procurando ser vistos, captar os louvores somente para si, exagerando as ações exteriores para isso e, sobretudo, se limitando a uma prática exterior da lei diante dos homens, ao invés de buscar serem vistos primeiramente de Deus. Nosso Senhor, Ele toma o exemplo dos fariseus e nos pede que nós façamos o contrário. E diz claramente: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e à dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os discípulos de Cristo, nós somos chamados a ser discípulos de Cristo, devemos buscar primeiramente uma virtude interior e almejar a virtude a mais perfeita, cumprindo a lei de uma maneira muito mais digna do que os fariseus, executando tudo quanto a lei de Deus comporta, não somente se limitando a uma forma grosseira exterior, mas buscando primeiramente essa conformação interior através da graça de Deus, esta mudança, esta conversão real da nossa alma para Deus. Devemos não só limitar a forma exterior e grosseira da lei, mas ainda buscar seguir o seu espírito, cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, com toda a sinceridade de coração e com um motivo único e desinteressado, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e não ser visto, não necessariamente ser visto pelos homens. Nosso Senhor, nesta passagem do Evangelho, Ele vai dar vários exemplos concretos de como os discípulos deveriam cumprir devidamente esta lei de santidade a que eles são chamados, a que nós todos somos chamados. Mas o Evangelho de hoje, ele só vai tomar um desses exemplos que nosso Senhor nos dá nesta ocasião da sua vida do Santo Evangelho. E esta lei que nosso Senhor, que o Evangelho retém para nós, esse exemplo que o Evangelho retém para nós na missa de hoje, justamente ele vai tomar para com a caridade com o nosso próximo. Os fariseus, eles ensinavam que o mandamento, que o quinto mandamento, não matar, não matarás, proíbe somente um homicídio real e concreto. E assim, os fariseus como que autorizavam as brigas, os rancores, as cóleras, a vingança, as calúnias, as fofocas e o desejo de vingança. Nosso Senhor deixa claro que tudo isso faz parte do quinto mandamento: não matarás. Nós matamos o nosso próximo também quando nós brigamos, usamos de cólera indevida, usamos de vingança, usamos de maledicências. Nosso Senhor, Ele que veio aqui na terra, não abolir a lei de Deus, mas nos ensinar o modo perfeito de cumpri-la numa busca real pela santidade. Ele declara diante dos fariseus que a lei não proíbe somente o feito natural, ou seja, o ato exterior de dar a morte a um inocente, de praticar um homicídio. Mas esta lei não matarás também nos chama a atenção, nos proíbe quanto aos maus pensamentos contra o nosso próximo, contra uma vontade perversa que nós podemos ter contra o nosso próximo, ou seja, um pecado simplesmente interior, que não tem necessidade de se passar interiormente. E assim, também todas as paixões funestas contra o próximo, como o ódio injusto, a cólera, as palavras injuriosas, as ofensas. Ele declara que aquele que se coloca em ira contra o seu próximo ou pratica esses atos de ira é tão culpado do quinto mandamento quanto aquele que dá a morte ao seu próximo. O vício da ira, o vício da cólera, ele pode ser muito comum entre nós, católicos também. A cólera ou a ira é um dos 7
pecados capitais. É um movimento desordenado da nossa alma contra as pessoas ou contra as coisas que nos desagradam, nos levando a um movimento de ódio ou de repelir com violência essas coisas ou essas pessoas e nos levando inclusive às últimas instâncias das ações vingativas. Esta cólera, ela é criminosa, esta ira, ela é pecaminosa e é condenada pelo 5º mandamento: não matarás, sobretudo quando ela cai sobre aquele que não merece recebê-la, quando nós nos iramos contra alguém de forma injusta, ou ainda quando esta ira ela emprega meios ilícitos, como a calúnia, como a maledicência, como a fofoca, ou quando nos porta à vingança contra o próximo, quando nos leva a denegrir a reputação do nosso próximo, simplesmente pelo ódio ou pelo fato de ter se sentido ofendido com alguma coisa que o próximo nos fez. E ela é criminosa quando ela atinge os atos mais repreensíveis, por exemplo, como a violência, as palavras ofensivas, os palavrões, as grosserias, ultrajando a Deus, ao próximo e mesmo a si mesmo, porque nós perdemos o nosso controle. Claro que pode haver, em certos casos, ocasiões em que a cólera ou a ira, ela pode ser boa. Por exemplo, quando ela é movida pelo zelo da justiça, pelo zelo do bem e das coisas de Deus. E assim ela deve ser controlável, não pode ser incontrolada. Nesse caso, a ira ela é louvável, ela é santa. Assim como nos diz os Salmos: irai-vos, mas não pecais. Ou seja, a ira ela é louvável quando ela ataca os pecados, quando ela ataca os vícios, quando ela ataca os defeitos que nós temos a carga de impedir e de repreender naquelas pessoas que estão sob a nossa custódia, ou naquelas pessoas que nós queremos um certo bem. Assim, por exemplo, nós temos o exemplo de Nosso Senhor, que expulsa os mercadores do templo, batendo neles com um chicote de corda. Evidentemente, Nosso Senhor não peca agindo desta forma. Ele tem uma ira perfeitamente controlada, uma ira movida pelo zelo do bem e das coisas de Deus. E esta cólera, ela é santa e não leva ao pecado. Irai-vos, mas não pecais, nos diz o Salmo. Mas é necessário que ela realmente proceda de um zelo verdadeiro e sincero pelo bem e pela glória de Deus. Um verdadeiro zelo sincero pela salvação das almas, pela expiação do pecado, e não o descontar uma raiva, por exemplo, em alguém. Ela deve partir de um zelo, de querer contribuir para a salvação de uma pessoa, indicando para ela o bom caminho e fazendo-a desviar do caminho da perdição. É necessário, repito, que seja controlada, que não passe dos limites. É necessário que ela ataque os pecados, os vícios, mas sem atacar primeiramente a pessoa, sem atacar primeiramente os homens. Devemos tomar o cuidado também, às vezes, quando nós nos dizemos os zeladores da causa de Deus, devemos tomar o cuidado, pois que podemos, nesse caso mesmo, acabar nos deixar encolerizar simplesmente por uma mera antipatia natural. E aí, nesse caso, evidentemente, nós fazemos mal. Nós atacamos mais a pessoa que nos causou algum desgosto do que nós temos um verdadeiro zelo de mostrar a maldade do mal, dos vícios, das coisas do mundo, e mostrar a ela, conduzi-la ao amor das virtudes contrárias. A ira é um pecado grave de sua natureza. E São Paulo enumera junto aos pecados que excluem do céu.
Nosso Senhor diz: quem se irá contra o seu irmão será réu de julgamento. Ela vai ser grave todas as vezes que a emoção é bastante violenta para ferir gravemente a caridade do próximo, com muitas ofensas, ou ser causa de um mal grave contra o próximo, levando a se vingar dele. Nesse caso, a ira ela é sempre grave. Ou ainda, ela é grave quando simplesmente nós desejamos um mal para o nosso próximo através de palavras, de ações, de gestos. Por exemplo, desejar a morte das pessoas, desejar que males materiais ou males espirituais ocorram com alguém. Isso, de fato, é grave. A cólera, a ira pode ser simplesmente venial quando produz uma simples indignação ou simplesmente impaciência para com as pessoas. Mas se deve tomar, evidentemente, também aqui todo o cuidado e vigiar-se a si mesmo, porque de impaciência em impaciência se passará rapidamente aos maus pensamentos, ao ódio, ao julgamento temerário e depois, muito mais facilmente, às palavras ríspidas e às ofensas. A cólera, a ira que não é remediada, nos torna um objeto de execração de Deus, porque ela expulsa Deus do coração. Deus, ele só habita nos corações mansos e humildes. E assim, alguém que não controla a sua ira, que não procura remediar a sua cólera, faz com que abre o seu coração às influências e à morada do demônio, que é o maior semeador de ódio, de vingança, de revolta e de divisão. A cólera também nos torna odiosos aos olhos dos nossos próximos, por causa dos males que nós podemos causar a eles por causa da nossa ira descontrolada. Por exemplo, as injúrias, as ofensas, a perda da paz na vida do próximo, as querelas, as fofocas, o falar mal, as injúrias, as calúnias, as violências e todo tipo de males que nós podemos causar na vida do nosso próximo, fazendo que o nosso próximo se afaste cada vez mais de nós. Uma pessoa que se encoleriza muito fácil e muito frequentemente se torna cada vez mais insuportável aos olhos das pessoas. Se torna uma pessoa cada vez mais sozinha. A cólera também nos torna insuportáveis aos olhos de nós mesmos, porque ela faz com que as nossas relações se tornem cada vez mais inconvenientes, atrai infelicidades para nós de todos os tipos, expulsa para longe de nós os nossos amigos, atrai o desgosto dos familiares. Devemos ter o cuidado. Ela pouco a pouco pode obscurecer os olhos da nossa razão e fazer cometer milhares e milhares de excessos contra o nosso próximo e que pode tornar a nossa conversão quase impossível, se não for por uma intervenção da graça de Deus. Devemos então vigiar sobre nós, aprender a conhecer-nos a nós mesmos e ver se nós temos uma facilidade de nos irar com o nosso próximo por causa de um vício adquirido nosso nesse ponto, antes que esse vício da ira se enraize muito na nossa alma. É necessário conter, por exemplo, o mais rápido possível esses sentimentos de raiva que nós podemos provar e procurar reconciliar o mais rápido possível com a pessoa com a qual nós temos um início de contenda. Se nós somos, por exemplo, de um temperamento que nos porta facilmente a ira ou a guarda de um rancor, por exemplo, é necessário vigiar um pouco mais, rezar e combater-se a si mesmo sem relaxamento, procurando sempre esse esforço para se inclinar ao perdão. Se eu medito muito em minha alma os rancores contra o meu próximo, ou as coisas que eu recebi, as injúrias que eu recebi do meu próximo,
eu vou ser cada vez mais inclinado a não perdoar, vou ser cada vez mais inclinado a uma natural dureza de coração contra as pessoas. Devemos também pedir a nosso Senhor, sempre nas nossas orações, a graça da humildade, de uma certa mansidão e de paciência para com as pessoas que nos cercam. E procurar meditar os exemplos de nosso Senhor, sobretudo os exemplos que Ele nos dá na sua dolorosa paixão, quando Ele sofreu todas as espécies de injúrias e guardou ao mesmo tempo a maior paciência e na maior parte das vezes o silêncio. É necessário também nos esforçar a todos os dias procurar nos vencer em alguma coisa, em algum defeito pequeno, em buscar suportar algo que nós naturalmente, normalmente, nós não suportaríamos. E assim prever sempre as ocasiões em que essas coisas se apresentarão a nós, para que eu possa buscar, desde antes da coisa se apresentar, buscar ter essa disposição de guardar a paciência e procurar tão logo combater a minha má inclinação, caso venha se apresentar a mim. É importante, dizem os autores espirituais, sempre ter diante dos olhos os novíssimos, como diz a sabedoria de Deus. Pensa nos teus novíssimos e não pecarás. Pense nos teus fins, lembrando primeiramente da absoluta e da verdadeira paz, concórdia e amizade que existe entre as almas bem-aventuradas do céu, para poder já aplicar esta concórdia, amizade e paz no nosso convívio aqui na terra. E ao mesmo tempo recordar a raiva, o ódio dos que estão condenados aos tormentos do inferno, onde somente tem o ranger dos dentes, que levantam a cada instante os seus gritos contra Deus, os seus gritos contra si mesmos e os seus gritos contra as outras almas que lhes fazem companhia no inferno, para poder ver esses exemplos dos condenados e extirpar este mau hábito da nossa vida. E busquemos a caridade e a santidade neste ponto específico que nosso Senhor nos recomenda no Evangelho de hoje. E que seja uma verdadeira e real caridade para com o nosso próximo, uma caridade que não se limite em atos meramente exteriores, mas que venha de uma real conversão, uma real mudança de vida interior, para que a nossa justiça ela seja superior àquela dos escribas e dos fariseus. Devemos buscar uma caridade que não se limita nas aparências muito superficiais, mas uma caridade que vai operar realmente uma transformação da nossa vida, para sermos dignos de receber o nome de outros Cristos, o nome de cristãos. Busquemos então esta caridade, esta santidade, desta fornalha ardente do coração de Jesus, que é para nós um exemplo claro de mansidão e de humildade, para aplicar isso no amor para com o nosso próximo. Devotemo-nos a Ele e procuremos imitá-lo, nesta mansidão e nesta humildade. Peçamos a Ele a verdadeira santidade interior que nos porta a um verdadeiro cumprimento dos santos preceitos, por amor a Deus e por amor ao nosso próximo, por causa de Deus. Peçamos uma real misericórdia para com as pessoas que nos cercam. E para que nós peçamos as graças que tanto necessitamos, da graça da caridade fraterna, para que nós possamos, livres dos nossos pecados, que nos mancham a nossa consciência, livres das contendas contra o nosso próximo, como diz o final do Evangelho de hoje, para que nós possamos nos aproximar, sim, dos santos altares e oferecer a Deus um sacrifício com o coração puro, livre de toda a raiva, e receber dele, assim, em troca, aquelas graças de conversão que ainda nós tanto precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.